Então, nesse vídeo eu vou te explicar a redação do Enem do zero, como se você fosse uma criancinha de 5 anos de idade, tá? Então, vamos lá. A gente tem que fazer uma redação, ou seja, um texto, tá? De 30 linhas. Então, é uma folha de caderno ali. Nesse texto, a gente vai falar sobre algum problema que acontece na sociedade, tá? Então, por exemplo, o preconceito, o racismo é um problema que afeta a sociedade, que acontece ali na sociedade. A fome é um problema que acontece na sociedade. A desvalorização dos povos indígenas é um problema que acontece na sociedade. A invisibilidade do trabalho de cuidado realizado por mulheres no Brasil é um problema que afeta a sociedade. Então, a gente vai estar trabalhando com vários problemas. Então, a redação que você for escrever vai ser um texto sobre um problema que acontece na sociedade, ok? Esse problema pode ser de vários eixos temáticos. Pode ser um problema relacionado ao meio ambiente, um problema relacionado à tecnologia, um problema relacionado a questões sociais mesmo, igual eu dei o exemplo, um problema relacionado à educação, enfim, tá? Então, pode ser de vários tipos ali, mas tem em comum que é um problema que afeta a sociedade. Sabendo disso, a gente vai estruturar o nosso texto. Qual que é o objetivo desse texto? É a gente falar de duas causas desse problema. Então, a gente vai falar, olha, tem esse problema e ele acontece por esse motivo e por esse motivo. E no final, a gente vai dar uma solução para ele. Então, a gente vai passar o texto inteiro comentando por que o problema acontece, para depois sugerir uma solução para ele. E é basicamente essa a redação do Enem. No primeiro parágrafo, você vai dividir ele, né? Você tem que passar por alguns pontos. A primeira coisa que vai ter no seu texto vai ser o quê? Alguma coisa, algum repertório, algum filme, série, alguma informação de mundo que contextualiza o leitor sobre o que você está querendo dizer nesse texto. Então, você sabe que é sobre um problema tal, mas o leitor não sabe. Você não pode começar seu texto jogando na cara do leitor, pá, vou falar sobre isso. Você tem que contextualizar a cabeça dele ali, para ele ir entrando no clima, para entender que você vai falar sobre o que você vai falar. Então, vamos supor que você vai falar de desmatamento. Você não pode chegar, leitor, vou falar de desmatamento. Você tem que chegar assim, leitor. Você já viu aquele filme lá? Chama Lorax. Naquele filme, nossa, é muito triste, o protagonista, ele corta todas as árvores da floresta e acaba que no futuro, na realidade dele, nem tem mais árvore. E, nossa, eles sofrem muito com essa realidade. O leitor lendo isso, ele já tá entrando na vibe de desmatamento já, mas você não falou pra ele. Aí depois de contextualizar isso, você vai falar pra ele. Aí você vai falar, olha, leitor, pois é, na realidade não tá muito diferente. Por quê? Porque a sociedade está vivendo um problema que é o desmatamento. Aí você apresenta o tema da sua redação. Aí você fala pra ele sobre o que vai ser o texto. E aí entra, né? Lembra que eu falei que o seu objetivo é falar de duas causas, né? Dois motivos do porquê aquele problema acontece. Aí você vai falar, olha, então, leitor, né? Igual o Lorax acontece porque a gente tem esse problema que é o desmatamento. E esse problema acontece porque as pessoas não tentam resolver ele e porque o governo não tenta resolver ele. Por isso a gente tem que resolver. Então, aqui eu antecipei para o leitor, olha, leitor, nesse texto aqui eu vou falar sobre esse problema e eu vou falar sobre essas duas causas aqui. Eu vou falar como que as pessoas não fazem nada causa o desmatamento e como que o governo não faz nada causa o desmatamento. Então, eu anunciei para o leitor tudo que eu vou falar no texto. Fiz a cabeça dele para ele entrar na vibe do desmatamento. Apresentei, vai ser sobre isso e apresentei os argumentos. Vou falar isso, tá? Aí a gente vai para o desenvolvimento do texto, que é o segundo e o terceiro parágrafo, ok? Então, nesses parágrafos, né, vai ser o argumento de vocês. O que é o argumento de vocês? Vocês vão explicar para o leitor o porquê que esse motivo causa o problema e por que isso é ruim.
tá? Eu tenho um vídeo aqui falando como desenvolver a argumentação no Enem, tá? Vai lá dar uma olhada depois. Mas, basicamente, você vai falar assim, olha, então, primeiro, leitor, falei, né, que as pessoas serem ignorantes sobre o problema, ou seja, as pessoas não fazerem nada para resolver, é um motivo que causa esse desmatamento. E aí, logicamente, você vai trazer repertórios também para comprovar a sua argumentação. Olha, leitor, as pessoas não saberem disso é o que causa esse problema. Se você for ver, tem uma filósofa que fala isso, tem uma filósofa chama Hannah Arendt, e aí ela conta, ela tem essa teoria, né, da banalidade do mal, e aí ela fala que os problemas acontecem porque as pessoas veem do repertório com que você quer falar, que é o quê? O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Por que causa? Então falou ali, ó, leitor, então é isso aí, as pessoas ignorarem o problema é o que faz com que ele aconteça, é uma causa, é a causa de qual eu tô falando agora. A Hannah Arendt fala esse negócio aí e é exatamente o que tá acontecendo. É exatamente o que tá acontecendo. As pessoas, quando acontece queimada, aí você vai dando os exemplos para concretizar aquilo. Quando vai acontecendo de desmatar, de deixar animal sem habitat natural, de, sei lá, prejudicar a camada de ozônio com um monte de fumaça que sobe das queimadas, com matar um monte de gente. Quando acontece tudo isso, tá acontecendo o que a Hannah Arendt fala, as pessoas estão normalizando e não estão resolvendo isso, tá? Então, quando as pessoas não fazem nada, não tem quem faça. Se as pessoas que são quem pode se juntar e mobilizar para fazer tal coisa, não faz nada, o problema não vai se resolver sozinho. Então você explica para o leitor que tem esse motivo que causa o problema, que é o tema da redação, vai trazer um repertório, vai explicar as consequências disso, vai explicar uma coisa concreta, e aí você vai fechar, olha, tem que resolver isso, é um problema, tem gente sendo afetado, tem animal sendo extinto. A extinção dos animais, imagina o tanto que pode afetar a fauna brasileira. Imagina como que vai afetar a cadeia alimentar, tá? Então você vai indo, vai desdobrando, ok? Eu falo no vídeo, vai lá ver, beleza? Aí você faz a mesma coisa com o segundo argumento, exatamente igual. Além disso, leitor, não é pra ficar falando com o leitor, tá? Eu tô falando assim só pra vocês entenderem num contexto mais oral. Então, além disso, né? Já falei, né? Lembra lá no começo que eu tinha falado que era as pessoas que não faziam nada e o governo que não fazia nada também? Então, vou falar do governo agora. Eu vou te explicar por que eu acho que o governo não fazer nada é o motivo para que o problema do tema aconteça. Quando o governo não faz nada, o problema não se resolve sozinho. Tem uma filósofa, aí você vem com o repertório. Tem uma filósofa que chama Lilia Schwartz. Ela fala de uma teoria que chama política de eufemismos. O que ela fala nisso? Que o governo suaviza, ele minimiza os problemas para não ter que resolver. E é exatamente isso que tá acontecendo aqui, leitor. O governo tá vendo as queimadas, mas ele tá dando prioridade para quê? Para qualquer outras coisas e não tá resolvendo. Se o governo fosse lá e fizesse uma política pública e não sei o quê, e blá, 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 tá? Então você vai o mesmo caminho para esse argumento. Explica o porquê que ele causa o tema, qual que é a logística, tá? Porque o governo, ele não faz nada para ajudar. Inclusive, ele colabora. Quando o governo vai lá e quer privatizar algumas áreas, ele tem que contratar pessoas para ir lá desmatar para construir as coisas. Então, tudo isso ele está colaborando para o desmatamento, que é o tema. Entende? Então, explica qual que é a logística do argumento causar o tema e as consequências disso. E aí, quando o governo deveria fazer tudo, deveria cuidar de tudo, não cuida, só piora a situação, putz, daí imagina, aí a gente sofre todas as consequências do desmatamento, como a camada de ozônio que abre, o aquecimento global aumenta, e aí no futuro, o que vai ser da gente? A gente vai morrer do câncer de pele, ok? Enfim, então segue a mesma estrutura, tá? A argumentação. É você explicando por que o argumento causa o tema, tá?
a logística, as consequências e um repertório. E aí, argumentou. Então, falou os dois argumentos, um argumento para cada motivo que causa o tema, que você falou lá em cima. E aí você cumpriu o objetivo, né? Você passou o texto inteiro falando das causas daquele problema. E aí, no final, lembra que eu falei, você vai dar uma sugestão de resolver. E essa sugestão é um pouquinho exigente, tá? Então, nessa sugestão, você vai precisar falar quem que tem que fazer o quê para resolver o problema, como que essa pessoa tem que fazer isso e para que ela tem que fazer isso, e um detalhamento ainda, que é uma informação a mais sobre algum dos elementos da proposta, tá? Então, você vai falar a proposta de intervenção, que é o que a gente chama, né? Essa sugestão de resolução, ela precisa resolver a causa que você falou. Então, se você falou que o problema acontece porque as pessoas não resolvem ele, você vai resolver isso? Você vai falar, ó, então, as escolas vão mandar palestras para as pessoas lá na escola, por meio da inserção dessas palestras no currículo escolar, não sei, para que os alunos sejam obrigados a ver essas palestras, sei lá. E aí eles vão ser conscientes sobre a importância, o papel deles na sociedade, para que assim eles façam alguma coisa. Ou talvez, não sei, tá? Tem outros tipos, outras sugestões, né? Mas aí você vai fazer uma proposta para resolver, tá? Eu tenho um curso de redação do Enem, vai do zero também, e aí tem um módulo Coringa, é lindo aquele módulo, porque daí eu pego assim, tem o argumento, o repertório e a proposta, tudo ligadinho assim, tudo pronto para você, para qualquer tema que cair, você vai ter bonitinho a proposta completa já decorada já, se quiser, tiver interesse, tá aqui no link da descrição, tá? Mas enfim, então você vai dar uma sugestão bem exigente de como resolver o problema, ok? E aí você vai fechar o texto relacionando com o repertório lá do começo. Então falou tudo isso, ó, leitor. Sabe o Lorax? Lá não tem árvore. A gente tá quase, porque sofremos com desmatamento. O desmatamento acontece porque as pessoas não ligam e o governo não ligam. Então a gente tem que resolver isso. Primeiro, as pessoas não ligam. Segundo, o governo não liga. Então a gente pode resolver isso com a escola, que é o órgão responsável por criar uma consciência crítica dos cidadãos, promover palestras por meio da inserção delas no currículo. No currículo talvez não. Nos horários de intervalo das escolas, para que os alunos entendam o papel deles. Assim, a nossa realidade não vai ser igual acontece no filme do Lorax. Acabou. Aí você finaliza o seu texto. É essa a redação do Enem, tá? É essa a redação do Enem, é isso que você precisa falar. Tem esse problema, ele acontece por conta disso e disso. Explico por que acontece por isso, explico por que acontece pelo outro. Resolve no final. Acabou. Fica por aqui para mais vídeos assim, ok? Comenta aqui se te ajudou de alguma forma. E se inscreve aqui no canal, porque por aqui eu falo de estudos, escrita, redação, falo de redação UEM, redação Enem, etc. Tá? E até o próximo vídeo.